stay true, even when the lights come. Your word remains true, even when my thoughts don't line up. I will stand tall on the promise you made. Let the rest fade away. 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 There's a peace far beyond understanding. Made it first in my heart. There anxiety come, I remember that peace is a promise you keep. Peace is a promise you keep. You will stay true, even in the chaos. Your word remains true, even when my mind wreaks havoc. I will be still, forever alone. My Jehovah Shalom. There's a peace far beyond understanding. Made it first in my heart. Paz do Senhor, querido. Santa Ceia, um dia especial, um tempo maravilhoso. Já vai lá, prepara o seu pão, separa lá o suco de uva, chama os seus familiares, porque esse tempo é um tempo precioso na presença de Deus. Não fica disperso, se liga, é aquele momento que Jesus chamou ali os seus discípulos para compartilhar com eles não só a palavra, mas o futuro, a salvação, a liberação que ele tinha preparado. Tomai e comei, ou seja, todos juntos vamos vencer, vamos crescer e vamos realizar. Então se prepara, entra aí nesse louvor agora, adora o Senhor e em seguida nós estaremos de volta. Esse é o momento em que Deus, aleluia, age em sua vida. Oh, Ele é o Deus do impossível. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagre e Ele não esqueceu de você. Quando as palavras não fazem efeito, está demorando a se cumprir toda a promessa que por ti foi feita. No caminho estou quase a cair. Lembro que tu és minha rocha, nada segura pra mim. Se tudo tornou-se impossível, é agora, o Senhor começa a agir. Quando eu não posso, é quando tu podes minha vida mudar. Sei que na dificuldade uma realidade, o meu sonho será. Deus do impossível, declara isso, declara. Tudo fará, Deus de milagre, Deus de milagres, que me cuidará. Quando as palavras não fazem efeito, está demorando a se cumprir toda a
Aí eu me lembro de ti, ó Deus, aleluia. Lembro que tu és minha rocha, morada segura pra mim. Se tudo tornou-se impossível, é nesse momento que Deus começa a agir. Oh, aleluia. Ei, ei, ei. Quando eu não posso, é quando tu podes minha vida mudar. Sei que na dificuldade uma realidade, o meu sonho será Deus do impossível, tudo para Deus de milagres, de mim cuidará. Ei, levanta a sua mão agora, aleluia. É a hora de você viver o milagre do Senhor. Eu profetizo aí o impossível de Deus sobre a tua vida. Oh, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus do impossível. Receba, receba, receba. Ah, xarabacantaralabaxere, cantalabaxaia. Receba a sua cura, o seu milagre. Oh, aleluia. Ei, ei, ei. Quando eu não posso, é quando tu podes minha vida mudar. Sei que na dificuldade uma realidade, o meu sonho será Deus do impossível, tudo para Deus de milagres, que me cuidará. Ele cuidará de nós, Ele cuidará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando nós falamos de adoração, de liberação, de entrar na intimidade com Deus, é muito importante a gente também entender que vem a nossa parte, a nossa adoração ao Senhor, a nossa liberação ao Senhor. Por isso que nós ofertamos, porque nós acreditamos mais do que receber. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Nós entendemos que estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para nos entregar, para colocar o nosso melhor nas mãos dele como quem acredita. Então olha, eu vou ler para você aqui em 1 Reis, no capítulo 18, né? Não duvide do poder de Deus. Quando você tiver certeza, você terá a realização. Olha, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Nós não podemos ter dúvida. Então ele foi lá e falou para aqueles homens. Você lembra? Ele estava de frente dos profetas de Baal, dos profetas de Acera, e ali naquele lugar ele precisava mostrar a todo o povo de Israel que Deus era soberano, que Deus era superior, que Deus era melhor. E ele precisava mostrar na sua vida, com a sua vida e através da sua vida. Ou seja, era um momento muito difícil, porém de grande realização. Você precisa estar pronto para entender isso. Olha a continuidade aqui no versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Naquele momento você vê ele tomando uma atitude de estabelecer o quê? A intimidade. É o sacrifício, é o altar. O altar, ele é o local da intimidade, o lugar da realização. No 34 ele diz mais, e disse: enchei de água
4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Vejam, ele estabeleceu o altar, mas nós costumamos dizer algo muito especial: altar sem sacrifício não é altar, é palco. Aqui ele estava estabelecendo um altar ao Senhor. Ele estava querendo mostrar àquelas pessoas que o Senhor nosso Deus era o Deus da vida dele e o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não um Deus de engano. E nesse momento ele vai e estabelece o altar. Quando ele estabelece o altar, a próxima coisa que ele faz é colocar ali em cima as madeiras, é colocar ali o sacrifício, a oferta que ele ia fazer, né, o animal, que ele ia pedir inclusive para descer fogo do céu. Ele faz um rego todo em volta, eu acredito que as pessoas ficaram olhando, o que ele está fazendo, esse buraco em volta de todo o altar? Mas ele tinha uma razão para isso. Você vê que ele pega ali aqueles cântaros de água, né, 4 cântaros de água, e derrama em cima do altar. Derrama em cima do altar. E ele faz a segunda vez. E ele faz a terceira vez. Se nós começarmos a entender o que ele estava fazendo, se a gente prestar atenção no que ele estava fazendo, olha, primeiro, naquela época estava faltando água. Ficou sem ter água durante 3 anos e 6 meses. Era esta época que ele estava fazendo esse altar. Então, se tinha uma coisa que tinha valor, mais do que o ouro, mais do que a prata, era a água. Porque a água estava faltando. Já havia secado o ribeiro, já haviam secado muitos poços e muitas coisas. E aí de repente ele vai e mostra o quê? No meio daquele sacrifício, ele estaria entregando uma oferta especial para Deus. E uma coisa mais nítida ainda, ele manda colocar 4 cântaros de água a primeira vez, mais 4 cântaros na segunda vez e mais 4 cântaros na terceira vez. Sabe o que dá isso? 3 vezes 4 são 12. Esses 12 representavam as 12 tribos de Israel, ou representava Israel como um todo. É o número do governo de Deus. Ele estava ali declarando que aquele momento, aquele altar, não era um altar particular, não era o altar de uma tribo, mas era o altar de toda Israel. Era chamando a presença de Deus. Então aí nós começamos a ver que ele estabeleceu o altar, que ele colocou o animal para o sacrifício, que ele preparou ali com a água, colocando aquela água toda. Alguns até diriam: mas espera aí, molhar lenha vai ser mais difícil de pegar fogo, molhar todo o altar vai ser mais difícil de pegar fogo. Não, amado, quando você coloca nas mãos de Deus o seu melhor, quando você honra a Deus, Ele vem com o melhor dele, e o melhor dele é surpreendentemente maior que o nosso. Foi isso que aconteceu naquela hora. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Olha, ele está ali e começa a chamar a direção de Deus, a resposta de Deus. Lá no 38 ele fala: então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando você precisa de algo impossível, é o momento de você fazer as coisas corretamente. É o momento de você preparar tudo aquilo que é necessário da forma correta. Ele foi lá, arrumou as pedras do altar, colocou tudo em ordem. Ele foi lá, colocou ali a lenha, colocou o sacrifício que era para ser queimado. Ele foi lá e colocou ali a sua oferta sobre aquele altar, colocou os 12 cântaros de água. Ele foi lá, fez a oração, apresentou a honra a Deus na frente de todas as pessoas, e no final o fogo desce, consome toda aquela água, seca tudo, pega fogo ali no holocausto animal do sacrifício, e todo mundo agora reconhece: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha, se você hoje está precisando de um milagre na sua vida, entenda quem é o Senhor do seu milagre, entenda quem é que pode mudar todas as coisas. Entenda quem é que tem poder para transformar o impossível em possível. Ele
fez com que descesse fogo do céu através do quê? Da sua intimidade com Deus. Se você está precisando na sua casa de grandes coisas, se está no momento dessa pandemia, dessas dificuldades todas, faça um altar para o Senhor. Coloque lá, entregue o seu melhor a Ele. Naquela época o melhor era os 12 cântaros. Talvez hoje alguém até brinque, derramar 12 cântaros de água eu jogo sem brincadeira, com a mangueira ainda, mas não era, naquela época era algo de valor. Então eu não sei o que é valor para você, eu não sei o que é que tem referência de valor para você, mas eu sei que se você entender isso, se posicionar diante disso, você vai receber o que for necessário. Deus vai te honrar naquilo que for necessário. Então pensa nisso, se projeta assim e creia. O Senhor está te ouvindo, esperando o teu clamor, esperando o teu posicionamento, esperando que você entenda que Ele é o Deus da sua vida e Ele vai honrar você na presença de todas as pessoas. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seu trabalho será abençoado, seja qual for a sua necessidade. Você pode agora colocar a sua oferta, entregar a sua primícia, através do quê? Através da transferência, né? Você vai lá, tem a conta bancária aí na sua TV embaixo, ou até mesmo no seu celular, tem lá colocado o número da conta, o número da agência, tem até o nosso CNPJ, você pode fazer uma transferência bancária, ou então, se você preferir, você pode entrar pelo PicPay, né? Tá aí o QR Code, você encosta o seu celular, ele vai chamar, você faz também a sua transferência lá, ou se preferir, pode vir aqui na Aliança da Paz, de terça a sexta-feira, a igreja está aberta e os pastores estão aqui para orar por você e para receber a sua oferta. Seja livre para ser abençoado, seja realmente alguém que acredita como Elias acreditou, no meio de todo um povo contrário, só de profetas, de Baal eram 400, de Acera eram 450, ele venceu os 850 profetas porque ele tinha uma determinação. Vença você também, coloque seu coração nas mãos de Deus, deixa eu orar pela sua prosperidade. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós acreditamos que o Senhor é o Deus que traz a realização, traz a prosperidade, traz o crescimento. Por isso eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar, que o Senhor possa estabelecer a tua prosperidade conforme a fé do teu povo, conforme a determinação do teu povo, conforme o comportamento do teu povo, que venha o melhor, em nome de Jesus Cristo. Que a tua oferta tenha um lugar especial no coração de Deus, para a glória do Senhor eu creio, e assim eu determino, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos aqui porque é um dia especial, Santa Ceia do Senhor, e essa Santa Ceia precisa ser marcada no teu coração. Olha, eu coloquei esse tema assim: se levante para o recomeço. Se posicione para o recomeço. Esse se levantar para o recomeço passa realmente dentro de algumas características, de alguns comportamentos, para que você possa ter a condição de ir além, a condição de alcançar. Jesus tem uma expectativa de recomeço com cada um de nós seres humanos. Ele gostaria, né, de trazer a condição para a gente vencer, para a gente alcançar, para a gente resgatar tudo aquilo que nós temos, vamos dizer assim, direito. Aqui em Lucas, no capítulo 15, no versículo 3, olha o que fala. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida a esta para que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros em júbilo. Lá no versículo 8 ele fala assim: e qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Achando-a, convoca as amigas vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. No 11 ele fala assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós vemos aí 3 parábolas em uma só, 3 partes que Jesus está comentando, está conversando, está apresentando, né? Então, para a gente entender a natureza do cuidado de Deus conosco, a gente precisa prestar atenção nesse tipo de ilustração que Jesus faz, como ele determina, né? Uma delas, quando Jesus fala das dracmas, ele está falando daquela situação
de a mulher ter perdido uma moeda, um dinheiro, e ser para ela de valor, e ela ir atrás, né? E ela se esforça para achar essa dracma que estava perdida. Era um dinheiro que tinha sido perdido, é verdade, né? E ela faz tudo para achar. Depois Jesus faz outra declaração através desse mesmo conjunto de parábolas, né? Que o homem tendo 100 ovelhas, uma delas ele perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que estava perdida. E quando acha ela, traz ela no ombro, jubiloso, tipo, consegui, eu encontrei. Ele toma um cuidado com ela, tem um tratamento com ela muito especial. E nós começamos a entender algumas coisas, porque nesses dois casos, tanto da dracma quanto da ovelha, ambas não tinham capacidade própria de cuidar de si mesma, de olhar por elas, né? Quando a gente olha para a ovelha e olha para a dracma, elas estavam lá, mas não tinham capacidade de se cuidar. Precisou que alguém saísse em busca, que alguém saísse atrás. A mulher varreu o chão até achar. O homem deixou as 99 e foi atrás daquela uma. Alguém tem disposição de ir atrás delas para restaurá-las e trazê-las de volta. Mas aí nós entramos na terceira, que é a parábola do filho pródigo. E aí nós começamos a ver algo diferente, né? Porque ele fala, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E repartiu a eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora, a coisa é diferente. Agora nós começamos a entender que esse personagem, o filho pródigo, é alguém que escolheu esse caminho. Não é perdido, ele escolheu esse caminho. Ele trilhou esse caminho, né? O filho pródigo não apenas se perdeu, mas ele fez a escolha de se perder, de ir em outra visão. Pediu para o seu pai a sua herança, saiu de casa com objetivos próprios, usou a sua herança de forma dissoluta, como diz aqui, de forma errada. Por isso agora o filho pródigo teria que escolher o caminho a seguir para continuar a sua vida, porque ele começou da forma dele. Ele foi pedir a oferta lá, a parte que cabia a ele, o dinheiro que cabia a ele com o seu pai. Então ele sabia que aquilo era um valor. Ele saiu de casa porque ele achava que seria o melhor para ele. Olha no versículo 15, diz assim, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. O que Jesus espera de nós é sabedoria para podermos usar ou nos entregarmos, né, a que é direito, aquilo que está ligado à herança que ele tem para nós. É muito importante. O poder da reconciliação, da restauração para o recomeço. Nós precisamos estar abertos para isso. Ele saiu, é verdade. Ele foi lá andar por lugares errados, é verdade. Ele gastou dissolutamente. Ele deve ter gastado com mulheres, deve ter gastado com farra, deve ter gastado com bebida, deve ter gastado com outras coisas, sei lá, roupas ou qualquer outra coisa a mais. É verdade. Mas aí que entra o reconhecimento daquilo que nós somos ou podemos fazer, né? Já falamos que a moeda perdida não sabia que estava perdida. Ela não podia reclamar, ela não podia reconectar-se sozinha, ela dependia que alguém fosse através dela. A ovelha perdida também estava perdida e não sabia como sair daquela situação. Apesar dela, a gente saber que a ovelha às vezes, né, vai atrás do seu dono, mas ela não tinha essa capacidade, é um animal, ela não tinha essa capacidade, né, não poderia reconectar-se. Com certeza ela podia chorar, ela podia se sentir triste, mas ela não tinha essa capacidade de se reconectar. Quando nós olhamos para o filho pródigo, é diferente dos dois casos. Ele tem habilidade para ver essa situação, para trabalhar por essa situação, para reconhecer o seu dilema e corrigir o seu problema. O filho pródigo era um jovem que foi até seu pai e disse, me dá a porção que me pertence.
Então ele sabia, ele tinha noção do que ele estava fazendo. Escolheu ser impaciente e não cumprir cada etapa. Deus tem um momento certo, se você prestar atenção, Deus tem um momento certo para te abençoar. Deus sabe quando você está pronto para receber a sua bênção. É verdade, tem gente que começa a lutar para tomar posse de algo que ainda não é o tempo, e ele fala, peraí, tem o tempo certo. Uma bênção pode ser uma bênção se você receber na hora certa, mas ele pode não ser uma bênção se você receber na hora errada, se você não estiver preparado. Eu posso dar um carro para uma criança de 5 anos, e ela vai pegar aquele carro e vai tentar andar, ela pode se matar, mas o mesmo carro, se eu der para alguém que tem 18 anos, ele tira a carta, sai dirigindo e vai ser uma bênção na vida dele, vai levar na escola, trabalho, passeio, vai fazer uma porção de coisas. Então nós precisamos estar ligados, né? Uma bênção pode não ser uma bênção se ela vier em tempo errado. Quando Deus te mostra o que Ele tem para você, não significa que você está pronto para receber. É algo muito especial. Lembra de Davi? Davi foi ungido rei. Ele chegou lá da casa, foi o último a entrar na casa, e Deus falou, é esse mesmo, pode ungir. Ele foi lá, Samuel foi lá e ungiu Davi a rei. Mas nem por isso ele foi e sentou no trono de rei naquela hora. Ele foi tratado por Deus, preparado por Deus para estar pronto para assumir essa responsabilidade, essa posição. Quando Deus te mostra que Ele tem para você, não significa que você está pronto para receber. Nós sabemos quantos pais fazem poupança para filhos, para quando ele for estudar. Então, peraí, o tempo é para quando ele for estudar. Enquanto está passando aquele período, ele não tem o direito, nem deveria receber aquele dinheiro, porque não vai ser a bênção na vida dele. Nós precisamos estar prontos para entender isso. Quando nós estivermos entendendo toda essa manifestação, nós vamos perceber por que muitos jovens se perdem no Evangelho por falta de tempo de preparo. Muitos jovens, eles têm promessas. Às vezes a gente, como líder, pastores, pastoras e homens de Deus, eles falam com o jovem, Deus está preparando algo grande para a sua vida. Deus está preparando, você vai ser um pastor, vai ser um grande homem, vai ser um grande líder. Aí a pessoa já na hora sai, então eu não preciso obedecer mais ninguém, então eu não preciso mais ficar atento ao que vão falar, então eu não preciso mais ficar neste lugar. Existe o tempo do preparo. E o tempo do preparo é aquilo que muda a tua visão, a tua estrutura e te prepara para coisas muito maiores. Então você precisa estar pronto para isso. É por isso que muitos se perdem, porque não entendem esse tempo. Não é que Deus está preparando a bênção para você. Não, a bênção Ele já preparou. Mas é que Deus está preparando você para a bênção. Entendeu isso? Deus não está preparando a bênção para você, porque Deus, Ele não quer porque Ele está preparando a bênção, Ele quer que eu fique quieto. Não, a bênção Ele já tem, o projeto Ele já tem, a promessa Ele já tem, mas agora é tempo de preparar você para a bênção. Você tem que estar sendo tratado para isso. É muito importante você confiar em Deus. E aí você vai entender o que Deus quer fazer por você. Você precisa ser o mesmo a dizer, eu não quero chegar antes do tempo, eu quero estar no tempo de Deus. Você tem que ter sabedoria para você mesmo declarar isso. Sabe por quê? Olha o que diz em Isaías aqui, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha aí. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Ele não está falando que esperam aqueles que dormem, ele está falando que esperam aqueles que vão receber a orientação e vão se preparar para ela, né? Ele fala, renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Abacuque também diz, ainda que a visão demore, espera. Porque vai acontecer, é promessa de Deus. Nós não temos que ficar preocupados para não desistirmos, né? Não nos desestimularmos, mas nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor tem colocado. O filho pródigo recebeu as bênçãos que eram para ele, só que recebeu no tempo errado. Era dele. O pai estava lá, tinha uma parte que era de um filho, a parte que era do outro filho. No tempo certo, seria ele o novo proprietário, ou ele dono de uma parte, só que ele tomou a atitude errada. Espera no Senhor, ser grato é tudo que nós precisamos fazer.
esperar no Senhor e ser grato até o tempo que o Senhor entrega e nos estabelece e nos dá a vitória que nós permitimos, que nós, vamos dizer assim, entendemos que o Senhor vai nos dar. Então permitir que Deus cuide de você, dos seus projetos, da sua família, do seu trabalho, da sua vida sentimental. Você precisa estar passando cada uma dessas áreas, tratando. Sabe aquela pessoa, aquele jovem que gosta de subir a escada do prédio e ele começa a subir assim. Primeiro ele sobe pulando de 2 em 2 degraus. Depois ele sobe pulando de 3 em 3 degraus. Depois ele tenta 4 em 4. Quando ele vai tentar pular de 5 em 5, ele bate o pé, escorrega, cai e bate a cabeça. Aí você fala, o que aconteceu? Ele estava indo além daquilo que lhe cabia. Tem níveis para a gente crescer, se desenvolver, se preparar, se estabelecer, e você precisa estar pronto para isso, para realmente crescer. Grave isto: quanto mais Deus te elevar, mais humilde você tem que se tornar. Quanto mais Deus te elevar, mais humilde você tem que se tornar. Humildade não é pobreza, humildade é reconhecimento, é saber lidar com as pessoas, saber que tudo que está em nós veio de Deus e a minha capacidade nunca parará de crescer, nunca vai diminuir, ela sempre vai crescer mais e mais, mas eu tenho essa convicção: quanto mais alto Deus te levar, mais fique de joelhos. O pessoal começa a se converter e no começo ora, fica a noite acordado, fica de joelhos, vai crescendo e daqui a pouco ele se torna um diácono, um evangelista ou até um membro de muito tempo da igreja e ele perde essa visão. Ele perde, ele já não ajoelha, ele já não ora tanto, ele já acha que não, já fiz bastante. Amado, se você parar de semear, você também vai parar de colher. Então nós precisamos estar preparados para continuar isso, né? Sempre de joelhos. O filho pródigo perdeu o senso do propósito. Ele perdeu o senso do propósito. Ele trabalhava com o pai dele, ele viu o pai dele crescer. Imagina que ele viu aquela fazenda se desenvolver, ele viu os produtos que foram gerados, ele viu tudo aquilo. O propósito poderia e deveria ser o quê? Continuidade. Só que ele perdeu o propósito. É algo complicado. Quando você anda no propósito de Deus, ele te estabelece e Deus pode te entregar mais. Mas quando você sai do propósito, é onde você pode perder não só a visão, mas a realização. Ande no teu propósito, se ligue ao propósito de Deus, coloque o seu propósito ligado ao propósito de Deus, se mova nesse propósito que está estabelecido com Deus. Você sabe, o Senhor tem uma promessa de prosperidade na tua casa, na tua vida, o Senhor tem uma promessa de realização, uma promessa de transformação. Não perca essa visão. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha como termina: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, peraí, quando eu olho para Romanos 8:28, eu preciso entender o que ele está dizendo. Olha o que ele fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito de Deus na sua vida, querido. Tem um propósito de Deus aí com os seus irmãos, com a sua casa, com o papai, com a mamãe. Tem um propósito de Deus. Você não pode perder essa referência. Ele recebeu a bênção, mas usou da forma errada. Não estava pronto para receber, por isso acabou perdendo tudo. Você precisa entender esse mistério. O comportamento errado do filho pródigo fez com que ele perdesse financeiramente, mas também abalou toda a sua estrutura espiritual. Não parece aqui, né? A gente lê assim rapidamente, passa batido, parece que a única perda dele foi dinheiro. Não. Ele perdeu também a estrutura espiritual. Ele era o quê? Judeu. E veja, onde ele foi trabalhar e teve que comer, era uma maldição para ele. Olha o que diz aqui: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que coisa, o judeu não come carne de porco. Para ele isso é abominação. Agora aqui, o que está acontecendo? Ele está dizendo que vai lá para cuidar de porcos. E além de cuidar dos porcos, ele quer comer a comida dos porcos. Você imagina a estrutura espiritual desse homem como estava?
Você imagina a cabeça dele como estava? Porque de repente ele aprendeu com o pai dele durante a vida dele que ele não deveria nem comer porcos, nem tratar porcos, quanto mais comer a comida do porco. Ele estava naquele momento numa situação terrível, né? Para o judeu isso não era mais que maldição, era uma aberração, né? Isso era inconcebível. Mas quando perdemos a referência dos princípios de Deus, somos derrotados em todas as áreas da nossa vida, familiar, profissional, financeira, espiritual. Nós somos derrotados em todas as áreas. Se você prestar atenção hoje, você vai ver isso. Quantos cristãos que estão na igreja estão fazendo coisas que jamais a Bíblia diria para ele fazer. Quantos cristãos hoje estão dentro da igreja e estão nas raves, e estão nos namoros pesados, e estão trabalhando com coisas que não encaixam, são donos de bares, estão às vezes até trabalhando em coisas de prostituição. Isso quando não tem, até mesmo na sua própria casa, coisas que é abominação a Deus. Aí você fala para mim, mas apóstolo, veja bem a situação. Querido, a situação desse filho pródigo foi desobediência, não esperar em Deus, não confiar, não acreditar, sair daquilo que era propósito de Deus para a vida dele. Você volta para o propósito de Deus, corrige a sua casa. Não é porque você está na faculdade, não é porque você tem um ótimo trabalho, não é porque você anda perto de pessoas ricas, não é porque... Você não muda, querido, você continua sendo cristão. Então, peraí, há uma diferença nessa posição, nesse posicionamento. Nós temos visto muitas pessoas tentando explicar isso. Cuidado! Você não é um médico que é crente, você não é um engenheiro que é cristão, você não é advogado que é cristão, você é um cristão que é um advogado, um cristão que é médico, um cristão, ou seja, a base sua, o alicerce seu é Deus. E se é Deus, então cuidado com os seus comportamentos, porque daqui a pouco você vai perceber que você está andando que nem o filho pródigo, cuidando de porco e comendo a comida dos porcos, ao invés de estar andando na presença do Deus vivo. Esse Deus, será que não é capaz de prover a nossa vida? Eu vou mostrar para você que é, através dessa própria história. Olha, é uma situação complicada de se falar, né? Não importa onde você esteja, a graça de Deus está à sua disposição para te transformar e para te salvar. A graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus está em todos os lugares. Então, se você errou, a grande mudança da história é você entender, ter sabedoria para entender: eu errei, eu saí fora do propósito de Deus, e é o teu comportamento que vai mudar toda essa história, é o teu comportamento que vai mudar toda essa estrutura. Foi assim com ele também. Se você estiver aberto para Jesus, quando a graça entrar, tudo mudará. Vamos trocar a palavra? Quando o reconhecimento mudar, quando há reconhecimento, a palavra de Deus não fica do lado de fora, fica do lado interno, de dentro. E quando a graça entra, a liberação. Quando a manifestação de Deus alcança o seu coração, você já não aceita mais andar com os porcos. Você não aceita mais comer com os porcos. Você entende que isso não faz parte da sua vida. Mas para isso a graça precisa entrar. Não adianta olhar e dizer que Jesus existe. Ele existe. Mas ele não pode estar do lado de fora, ele tem que estar do lado de dentro. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de Jesus entrar na sua vida, estar do lado de dentro. Tomai e comei. Eu preciso entender. Tomai e bebei. Eu preciso entender. A carne e o sangue de Cristo tem que estar em mim. Sua perspectiva de vida será transformada. Quando a graça entrar, sua perspectiva de vida será transformada. Transformará sua visão de como você vê a vida. Mudará como você se vê a si próprio. Vai mudar a sua visão. Vai mudar a sua condição de perspectiva. Vai mudar também como você se vê. Porque tem gente que não se valoriza. Tem gente que fica olhando para tudo em volta e se comparando, mas não se valoriza. Quando a sua perspectiva muda, o teu mundo inteiro muda. Quando a tua perspectiva muda, o teu mundo inteiro muda. Não é o mundo inteiro lá fora, é o seu, é você. Tem crente querendo que os outros mudem para ele mudar. Ei, salvação individual. Você precisa entender quem você é.
A tua perspectiva, quando a graça entrar, a tua perspectiva muda. Teu mundo interno muda, tua visão muda, teu objetivo muda, teu propósito muda. Você não vai mais querer andar com os porcos, não vai mais querer comer a comida dos porcos. Você vai querer ir para o lugar que pertence a você. O lugar que pertence a você é a presença de Deus, a salvação, a liberação, a transformação, né? Mas ainda que nessa condição terrível, ele teve uma mudança na perspectiva. Ele cai em si e deseja voltar ao lugar onde Deus tinha preparado para ele estar, que nunca deveria ter saído. A graça entrou e ele percebeu: esse lugar não é o meu lugar. Eu preciso voltar. Eu posso voltar, eu tenho que voltar. O filho pródigo se reconecta com a graça de Deus. Ele se reconecta. Sabe o que quer dizer? Tem muita gente que às vezes até anda na igreja, tem Bíblia em casa e tudo, mas quando vai na faculdade, quando vai andar por aí com os amigos, quando vai andar por aí nas festas, quando vai andar por aí, ele se desconecta de Deus. Então, apesar de ele levar um nome, ele não leva a graça. Porque se a graça entrar nele, há uma reconexão. E se há uma reconexão, há uma mudança de estrutura. O filho pródigo diz assim, olha o versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Aqui ele não estava na presença do seu pai, mas já estava ensaiando o que ele ia declarar quando chegasse lá. E não é o que você fala para as... presta atenção nisso, que isso é forte. Não é o que você fala para as outras pessoas que determina a direção que você vai. Não é o que você fala para as outras pessoas que determina a direção que você vai, mas é o que você diz para si mesmo que vai mudar a sua direção. É o que você diz para você mesmo que vai mudar a direção. Você falando para os outros, daqui a pouco os outros vão embora, acabou. Mas quando você começa a falar para você mesmo, quando essas palavras entram em você, quando você recebe essa manifestação, aí é uma mudança. Será que você quer ter uma grande mudança na sua vida? Comece pregando para você mesmo. Comece falando para você mesmo. Comece apresentando a sua vida realmente a Deus, dizendo: Senhor, eu lembro disso quando eu ainda era jovem na igreja, vamos dizer, está começando na igreja, e eu às vezes ia tomar banho, e quando eu estava tomando banho eu começava a orar, e eu sentia a presença de Deus, e de repente eu começava a me ver como pregador, eu começava a me ver como profeta, eu começava a me ver como libertador, e ali naquela hora eu falava, eu ficava 1h30 tomando banho, falando, pregando, eu expulsava demônio, eu fazia um monte de coisas, ali parece que não, mas eu estava dizendo para mim mesmo: ei, carne, acredita, tem uma palavra proposta para você. Carne, acredita, você foi chamado para o poder. Carne, acredita, você tem sim uma determinação do céu. É hora de você assumir essa posição. Não é hora mais de você olhar para fora, é hora de você olhar para dentro e dizer: eu tenho que assumir a chamada que Deus me deu, eu tenho que exercer a chamada que Deus colocou, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor já me deu. Não são os outros que têm que acreditar, é você que tem que acreditar. Não são os outros que têm que procurar esse conhecimento, é você que tem que assumir esse conhecimento, é você que tem que dizer para você mesmo: a partir de hoje as coisas vão mudar, porque eu não mais farei desta maneira, eu seguirei a palavra, eu andarei pelo caminho, eu vou começar a viver aquilo que eu estou declarando, porque eu acredito, e não preciso que os outros acreditem, eu acredito, e eu vou viver aquilo que eu acredito. Isso precisa entrar no seu coração. Olha, quando você acredita nisso tudo, você acredita que muita coisa vai acontecer. Sabe o que ele diz? Eu vou me levantar para um grande recomeço. Diga aí você também na sua casa. Diga: eu vou me levantar para um grande recomeço. Eu estou convicto. Eu sei ao que fui chamado. Eu sei a promessa que tenho. Eu vou me levantar para um grande recomeço. E o Senhor vai ter liberdade de usar todo o seu poder em mim. Olha, o desejo humano é uma força poderosa, e quando você alinha com a vontade de Deus, ninguém poderá te parar. Você precisa colocar isso no seu coração. Você precisa colocar isso no seu coração. Eu vou me levantar para um grande recomeço. O filho pródigo, agora ele vai na direção da sua própria fala. Ele não diz:
vou dizer para o meu pai, vou falar com meu pai. Agora ele vai. Olha o que ele fala aqui. E levantando-se, foi para o seu pai. Está lá no versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Ele se posicionou. O poder da vida e da morte está na língua. Você sabia disso? Então, se você falar que vai para baixo, você vai acabar indo para baixo. Se você falar que vai para cima, você vai para cima. Você precisa começar a ter a direção através da sua própria declaração. Isso é forte, né? O filho pródigo voltou firmado no que ele falava e acreditava. Muitas vezes, né? A gente esquece de algumas coisas, mas na Bíblia já fala sobre isso. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Diz que ela estava há 12 anos. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: se eu apenas tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Ela falou isso para quem? Ela não falou para os profetas. Ela não falou isso nem para Jesus. Ela falou para ela mesma: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. Quando você entender isso, você vai começar a perceber que o primeiro que precisa se posicionar, assumir a graça de Jesus Cristo na própria vida é você. Se você assumir, você vai declarar, e se você declarar e perseguir aquilo que você declara, você vai alcançar, porque o Senhor vai te abençoar de uma forma especial. Sua primeira vitória sempre será com você mesmo. Firmar o seu propósito no seu coração. Você vai ser fortalecido para alcançar esse objetivo. Você precisa se exercitar no seu projeto. Você precisa declarar, acreditar, porque assim foi que ele venceu, acreditando. Se prepare para assumir novos territórios, novos objetivos. Você vai falar sobre isso com você mesmo. Você vai falar ou vai andar sobre isso e vencer. Primeiro, você vai falar com você. Segundo, você vai andar sobre isso e vai vencer. E terceiro, Deus vai te entregar o que for necessário. Porque primeiro, você acreditou. Segundo, você se posicionou. E terceiro, Deus olha para você e diz: Ele está preparado para receber. Vou entregar isso na vida dele. Olha o que fala o versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora aquele jovem se reconectou com seu pai. Mas você reparou uma coisa aqui muito importante? O pai abraçou ele antes dele falar. Quando o pai olhou para ele, viu ele chegando, o pai já foi ao encontro dele. Ou seja, o posicionamento dele, o comportamento dele, aquilo que ele vinha declarando no caminho, já estava gritando, já estava falando alto demais, já estava mexendo com o céu, já estava mexendo com a terra, e você às vezes não percebe isso. Ele estava dizendo: eu vou até meu pai e eu vou me declarar que eu pequei contra ele, contra Deus, que eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele foi colocando para ele mesmo, mas foi declarando e andando na direção. Quando ele chega lá, e ele chega na portão dos portões, entra pelos portões, o pai dele não pergunta: o que você está fazendo aqui? Da onde você veio? Está com dinheiro ou está sem dinheiro? Será que pode, será que não pode? Qual é a situação? Não, o pai dele já pula no pescoço dele. Então eu quero dizer para você que o teu declarar, aquilo que você acredita, o teu caminhar, a tua jornada, a tua direção, já está mexendo com o céu, já está mexendo com o coração de Deus, e a bênção dele virá na sua direção. Você será abençoado, você vai se levantar para um novo recomeço de uma forma especial. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Nós podemos notar que o jovem ainda não tinha nem falado e já foi abençoado. O comportamento de voltar para casa já estava dizendo muita coisa. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão, alparcas dos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. O homem, o pai, ele, quando viu o filho, ele já entendeu o recado. Meu filho está voltando. Sabe, a graça, a manifestação da graça de Deus no coração do verdadeiro cristão
traz ele de volta para a presença de Deus. E quando ele começa a fazer as declarações do que ele está acreditando, de como ele já reconheceu o pecado, já reconheceu o erro, ele está automaticamente abrindo o céu para a vida dele. É por isso que automaticamente ele faz trazer depressa a melhor roupa, vestilho, pondo o anel na sua mão. O anel é a autoridade, põe a autoridade na sua mão, calce seus pés para que ele possa ter as suas jornadas, trazer o bezerro cevado, fazer uma festa. Deus quer fazer uma festa pela sua vida. Você precisa entender que tem coisas que pertencem a você. Lembra da ovelha perdida? Ela não sabia voltar sozinha. A ovelha não sabia voltar sozinha. A dracma não sabia voltar sozinha. Mas o filho pródigo tinha um pai e ele sabia onde era a sua casa e qual era a sua promessa. Você sabe que tem uma promessa para você. Você sabe que tem uma palavra profética colocada sobre a sua vida. Você sabe que Deus declarou coisas tremendas. Talvez você tenha saído do rumo, do objetivo, do propósito. Talvez você não tenha nem saído de casa, mas você saiu do propósito. Você não saiu de casa, mas saiu da presença. Se distanciou da presença. E agora ele está chamando você para se mover diante da graça, diante do amor, da misericórdia de Deus, para reassumir essa posição, para você mesmo dizer: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, eu desacreditei da palavra, eu desacreditei da promessa, eu desacreditei do que era meu. Tem pessoas que começam a acreditar mais na faculdade, na escola, do que realmente na promessa. Tem pessoas que acreditam mais no emprego do que na promessa. Tem pessoas que começam a querer julgar o Pai, julgar a Deus, ao invés de falar: Senhor, eu sei que tudo está no seu controle e o melhor de Deus ainda está por vir e eu serei tocado e abençoado por Ti. Este é o momento de você reconhecer, de você se arrepender, de você mudar a tua configuração e restabelecer, reconectar com o Pai para receber aquilo que é promessa para você. Através desta palavra você está sendo habilitado, preparado, estabelecido. Se levantar para o recomeço, você tem que estar pronto para ir até o inimigo e dizer para ele. Você que vai dizer para o inimigo: ó, eu não vou viver sob maldição. Minha vida, minha família, eu quero de volta. Eu quero a minha empresa de volta. Eu quero meus sonhos de volta. Eu quero a minha célula de volta. Eu quero renovar tudo que é meu por direito. Eu posso ter saído, eu posso ter perdido, eu posso ter diminuído, eu posso não estar sentindo mais aquela alegria, mas eu sei que tenho. Eu sei que o Senhor tem para mim um renovo. Eu sei que Ele está me esperando ali para renovar a sua promessa. Apóstolo, mas eu não saí de casa, mas dentro do seu coração você já não tem mais a mesma intimidade. Dentro do seu coração você já não acredita na promessa. Dentro do seu coração você já acredita que as coisas lá fora são melhores que as coisas aí dentro. Quantas pessoas agem assim? Começa a se comparar, começa a tentar avaliar. Você já reparou isso? Quantas vezes a gente vê pessoas querendo avaliar Deus, querendo avaliar a igreja, querendo avaliar, e muitas delas eram cristãos. Aí você fala: o que aconteceu? Elas resolveram sair da presença, tentando achar um caminho novo. E o caminho novo não apareceu. Aí começou a viver com os porcos, comendo as bolotas. Não está morto, está vivo, mas está feliz. E agora é hora de restaurar. É hora de você voltar, de você reassumir, de você deixar a graça do Senhor entrar na sua vida e você mesmo começar a declarar para você o que é que está errado, o que é que eu fiz. Ah, meu irmão, é tão engraçado, a gente vai conversar com as pessoas, mas eu não sei o que aconteceu, mas quando você está conversando, ele começa a lembrar de uns detalhes, e aí ele mesmo muitas vezes declara: na verdade, quando não aconteceu outra coisa, eu fiquei magoado. Sabe aquela história? Deus não está preparando a bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. É sinal que você não está maduro, por isso não aconteceu ainda. Mas se você ficar na posição, vai acontecer. Aquele filho, quando torna, ele vê o pai de braços abertos esperando por ele, querendo colocar a capa nele, querendo colocar o anel no seu dedo, querendo colocar calçados nos seus pés, querendo matar o melhor animal, fazer a maior festa, porque aquele que estava morto reviveu. Acredite nisso. É noite de revivermos, de sermos abençoados, de sermos tocados. Você é capacitado a se levantar e restaurar, tomando posse de tudo que é seu. Se aproxime de Jesus com um coração quebrantado, com um coração de filho pródigo.
E você vai ver o que Deus pode fazer. Se levante, recomece. Jesus está te esperando nesta santa ceia para te fortalecer e te levar a grandes vitórias. Você é um escolhido de Deus para isso. Eu creio nisso. Eu não sei se você está distante dos caminhos do Senhor, mas eu queria deixar para você agora. Se você ainda não recebeu a Jesus, ou quer receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se entrega, escreve aí agora: eu quero voltar aos braços do Pai. Eu recebo a graça em meu coração e eu me reconcilio com o meu Deus. Eu entro de novo pelas portas para receber tudo que o Senhor tem preparado para mim. Esse é o seu momento. Senhor, em nome de Jesus, que essa vida possa se entregar na presença do Pai, que Ele possa voltar, Senhor, que Ele abandone a comida dos porcos, as amizades dos porcos, e possa vir à presença do Pai, vivendo solenemente todas as suas promessas. Que venha o teu reino, em nome de Jesus, papai. Escreve o nome deles no livro da vida e dá essa salvação, essa reconciliação de uma forma especial. Se você escrever o seu nome aí, tem gente que está orando por você e a bênção do Senhor se multiplicará sobre a sua vida de uma forma especial. Esse momento é muito especial, é um momento onde nós não só reconhecemos, mas compartilhamos, recebemos a manifestação de Deus e compartilhamos a manifestação de Deus. Por isso, se você está aí na sua casa agora, chame sua família para perto, o mais próximo possível. Eu sei, não é aglomeração porque você não está aí com 50 pessoas, você deve estar no máximo com 10 pessoas, mas eu queria que vocês sentissem a alegria da presença de Jesus Cristo. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós acrescentamos agora sobre essas vidas a Tua presença, porque sabemos que o Senhor chamou os Seus discípulos para compartilhar daquela mesa, dando a eles a visão, não daquele momento apenas, mas do futuro, que aquele momento de restauração, de comunhão, de alegria, estaria fazendo deles realmente discípulos que se tornariam apóstolos, aqueles que iam levar a palavra, aqueles que estariam vivendo a palavra, aqueles que ensinariam outras pessoas a receberem essa palavra. Por isso a Santa Ceia para nós é tão importante, porque ela traz à memória o sacrifício que Jesus fez e, mais do que o sacrifício, a razão, né? Nós termos parte com o corpo, nós termos parte com o sangue e podermos viver isso de uma forma especial. Por isso eu vou ler para você aqui agora 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você percebe? É um momento de nós termos parte com Cristo, mas é uma parte que não é apenas, como diz, sentimento. É algo que transcende, que entra dentro de nós. Quando ele fala de comer, ele está falando trazer para dentro, participar do corpo. Nós precisamos entender que nosso sangue não corre mais simplesmente, mas em nós corre um sangue diferente, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, firmando a nossa vida para coisas tremendas, para revelações diferenciadas, para projetos muito maiores. Quando ele diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Ele estava querendo dizer exatamente que não é um pastor, que não é uma pessoa que tem que julgar você. É você que tem que se comparar com aquilo que Jesus ensinou, para que você mesmo avalie se você está dentro ou fora, se você está certo ou errado, se você está dentro das bênçãos ou não. E aí, quando você faz isso, você está se liberando de faltar com respeito a Jesus Cristo. Por quê?
Porque quando nós avaliamos a nós mesmos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando a graça, como foi falado, entra, nós mudamos o nosso comportamento. Nós, a partir daquele momento, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue e veio para nos salvar. É uma declaração e isso precisa estar em nós. É muito importante. Por isso, eu quero apresentar primeiro aqui o pão, né? O pão que neste momento representa, né, o corpo de Cristo. Este pão para nós, nesse momento, e aí na sua casa você também. Pegue aí o pão, coloque na sua frente, ou coloque, se tiver dentro do saquinho, segure na sua mão, mas coloque de uma forma na frente da televisão. Senhor, nós apresentamos agora este pão, consagrando única e exclusivamente a Jesus Cristo. Nesse momento, para nós, é a representação do corpo de Cristo, e nós te pedimos, Senhor, que quando as pessoas estiverem apresentando, que possa ser consagrado, que possa ser abençoado, porque quando eles tomarem parte, possa trazer sobre eles uma mudança completa no seu corpo, que desse momento em diante eles nunca mais sejam o mesmo, possam ser liberados de tudo que possa estar atrapalhando e crescerem, Senhor, na fé, serem ousados, com determinação, para irem aonde for necessário e realizarem o que for preciso. Que a bênção do Senhor esteja sobre este pão. Da mesma maneira, Senhor, nós apresentamos agora o suco da vide. Nós apresentamos agora o suco de uva, pedindo agora que a Tua presença, o Teu poder possa estar sobre ele. Senhor, para nós agora, este é o sangue de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Esse é o sangue do Cordeiro Santo, que veio para nos libertar, que veio, Senhor, para que quando nós tomássemos parte, pudéssemos ser totalmente restaurados. Eu creio nisso, pela fé, e sei que todos aqueles que estão aí agora nessas casas estão recebendo a mesma manifestação. Diga, este é o sangue de Cristo que veio para a minha purificação, em nome de Jesus. Olha, ele olhou, tomou o pão e partiu, né? Ele distribuiu aos seus discípulos. A gente não vai conseguir te alcançar aí na sua casa, mas eu gostaria que você repartisse o pão com seus familiares. Dê um pedaço de pão para cada um deles, neste momento representando a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou além. Se há alguma enfermidade no seu corpo, através dessa manifestação, através desta fé, através desse comportamento, através deste pedaço de pão que para nós representa agora o corpo de Cristo, haverá cura em nome do Senhor Jesus. Haverá cura para a glória de Deus em nome de Jesus. Comam todos juntos. Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou e é digno de glória, porque está sentado à direita do Pai. Obrigado, Jesus. O Senhor poderia ter voltado atrás, o Senhor poderia não ter feito, não ter aceitado ser crucificado, mas o Senhor entregou a sua vida por nós, e eu só posso te glorificar, te agradecer e te bendizer. A palavra diz semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse é o sangue de Cristo. Se há alguma marca na sua alma, se há alguma coisa que ainda não te permite descansar à noite, você não dorme bem, se há alguma mágoa, tristeza, opressão, angústia, em nome de Jesus Cristo, através desse sangue, sua casa será restaurada, sua vida será restaurada. Tomemos todos juntos. Obrigado, Jesus. Esse é o sangue da purificação, o sangue da liberação, o sangue que nos dá vida e vida em abundância. Nós queremos viver contigo, Jesus. Oh, fortalece cada servo seu que está nos acompanhando. Fortalece essas casas, renova, Senhor, a vida deles. Pai, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo, que toda tristeza, toda angústia, amargura, todas as feridas da alma são cicatrizadas pelo sangue de Jesus. Eu declaro, Senhor, que há cura na vida de cada uma dessas pessoas, que há prosperidade, que há realização, que há graça, poder e vitória. Para a glória de Deus, eu creio assim, em nome
do Senhor Jesus. Creio que você está feliz, como eu estou feliz por estar participando da Santa Ceia, por estar aí recebendo essa manifestação. Então olha, que Deus te abençoe, que você tenha aí um tempo maravilhoso na sua vida, um recomeço fantástico, né? Você não tem que sofrer, você pode andar nos caminhos do Senhor, vivendo esta palavra que nós ministramos. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo que possa reinar hoje e para todo sempre em vossas vidas. Você que crê diz amém. Beijo, Deus abençoe. You will stay true, even when the lights come. Fala, galera. Oi, gente! Nós estamos aqui para trazer novidades para vocês. São muitas novidades, por isso vai acompanhando e anota tudo para não perder. A primeira delas é que a gente tem podcasts fresquinhos saindo. Você não ouviu nenhum podcast ainda? É um crime. É só entrar lá no Spotify e digitar Aliança da Paz ou Apóstolo Marcos Sardinha, porque nós estamos inaugurando um podcast do Apóstolo, com muito conteúdo exclusivo, e você precisa ouvir e repassar isso adiante. Se já era bom ter podcast da igreja, agora nós temos do Apóstolo Marcos. Gente, dobradinha é tudo. É só procurar, vai valer a pena. E você, não faz parte de nenhuma célula? Ai, mas agora, como que tá acontecendo com o afastamento das pessoas, o confinamento, quarentena, blá blá blá? Gente, as células estão acontecendo normalmente, mas agora elas são online. Se você não faz parte de nenhuma célula, procure o seu líder de macro, procure qualquer pessoa da igreja, porque ela vai saber te ajudar e orientar qual é a célula que mais se identifica com você e mesmo próximo do seu endereço, porque depois que tudo isso acabar, você continua indo pertinho da sua casa. Não se esqueça, essa é a grande oportunidade de fazer o convite para pessoas que têm medo, têm receio de chegar até uma casa de uma pessoa estranha, tem medo até de participar de igreja, mas agora não tem esse impedimento. Ele simplesmente liga o celular, coloca lá no aplicativo que a célula está sendo feita e fica no cantinho dela ouvindo a palavra de Deus. Seja um evangelista. Não esqueça também de mandar os seus pedidos de oração. Aqui no chat do culto você pode escrever lá o seu pedido que nós estamos orando por você, ou então você pode escrever o seu pedido em todas as nossas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, em qualquer forma que você encontrar, manda o seu pedido que nós oramos por você e pela sua família. É verdade. Agora, falando em oração, falando em cuidar de pessoas, nós aqui da Aliança da Paz, juntamente com a NGI, estamos arrecadando alimentos. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas estão tendo problemas com os empregos devido à quarentena, perderam seus empregos, estão sem salário e estão necessitados de coisas básicas. Então, por favor, nos procure, faça a sua doação de 1 quilo de alimento, o que você puder, movimente a sua vizinhança, o seu bairro, o seu condomínio. Todo mundo está aí disposto a ajudar. Seja um canal de bênçãos para as pessoas. Tem muita gente precisando dessas doações, então faça a sua parte. Talvez muita coisa já esteja acontecendo na sua vida, muita coisa já foi revelada através desse culto e você está perdendo a chance de contar o seu testemunho. Como que você vai fazer? Você vai gravar o seu testemunho com o seu celular, é só colocar ele deitado, filma com ele deitadinho assim, filmou você 15 segundos de vídeo, manda para o nosso Facebook, @Aliança da Paz Oficial é o nosso Facebook, manda lá no privado, no Messenger, e nós vamos colher esse testemunho e fazer um vídeo muito especial contando para todo mundo aquilo que Deus tem feito na sua casa. Não se esqueça que o nosso testemunho exalta o nome de Deus e também pode trazer uma pessoa para Jesus. Agora falando de lives, toda quarta-feira às 21h30, pois é logo após o culto terminar, você coloca lá no Instagram do One Way e assiste a live. Gente, é uma série melhor que a outra. Não perca, edifique as pessoas, indique para algum universitário também assistir, porque depois, quando voltarem às aulas, ele já tem um grupo para participar. Se você não conhece o One Way, procura lá no Instagram, OneWay_NGI, tá escrito aqui embaixo. Acompanha direitinho que é um trabalho poderoso que está acontecendo nos campos universitários. Tem outra live que está acontecendo durante a semana que você precisa acompanhar. E tá, gente, abalando. Tá bombando essa live. Toda quinta-feira, às 20 horas, live do Supere, com o apóstolo Marcos Sardinha. E o pastor Juliano. Não se esqueça, gente, assiste, porque o que Deus tem falado nessas lives, olha, eu nem te conto.
Assiste, você precisa conhecer. Pelo Instagram do Apóstolo, Apóstolo Marcos Sardinha, ou pelo do Supere, @Grupo Supere. Acompanha lá, quinta-feira, 20 horas, é maravilhoso. Tem mais uma live rolando. Ah, para. Essa você já deve ter visto, mas não basta ver simplesmente, você tem que repassar isso pra frente, né? Verdade. Todo sábado tá acontecendo às 16 horas uma live especial do Prostrado aos Teus Pés. Eu sou fã, fico lá. Eu também. E até porque essa live ela tem um fundamento muito legal. O Prostrado aos Seus Pés está fazendo essas lives também para arrecadar alimentos, arrecadar fundos para que a gente também possa comprar as cestas básicas, itens de higiene para abençoar essas pessoas que estão precisando nesse momento. Se você não sabe como contribuir, aqui embaixo tá aparecendo agora um QR Code que é só para isso. Você lê esse QR Code, cai direto lá no PicPay e faz a sua transferência, faz aí o seu pagamento, abençoa vidas através desse valor. Mas não esquece de assistir sábado, 16 horas, tem live do Prostrado, mais de 1 hora de louvor, de adoração, de conversa, muito, muito bom. Além disso, você sabia que o Prostrado tá em todas as plataformas digitais? E todos os CDs. Talvez você conheça só as músicas mais novas, mas desde 2006 o Prostrado existe e lá você vai encontrar o CD Onde Estão os Teus Pés, Me Leva, Conquistarei, Glória e muito mais. Tem até um CD romântico. É verdade, se você quer fazer aí um jantar romântico dentro de casa, coloque aí o CD que é especial para os casais. Maravilhoso. Que Deus te abençoe e até mais. Beijinho.